tem outra forma de dizer. Eu morei dentro de uma cova, não por escolha, nem por promessa, nem por loucura, por necessidade mesmo. Fica ali, nos fundos do cemitério velho, perto daquele túmulo que afundou depois da enchente. A maioria nem passa por lá. E quem passa, passa rápido. Foi por isso que eu escolhi aquela. Porque ninguém mexia, ninguém lembrava daquele pedaço, só os ratos e uns gatos magros de rua. Eu tinha um colchão de solteiro todo manchado, me deram num descarte da igreja. O padre viu que eu estava dormindo num cantinho da capela de madrugada e mandou o coroinha me dar aquilo. Eu agradeci, dobrei e levei para dentro da cova como se fosse ouro. Sim, cova. Eu entrava por cima mesmo, porque ela era funda, mas não era fechada. O túmulo de mármore foi arrancado anos antes. A tampa que cobria cedeu, ficou só o buraco e os pedaços de cimento quebrado ao redor. Era ali que eu dormia. Deitava de lado para caber. Ajeitava as roupas velhas num canto, enrolava o cobertor, acendia uma vela, só uma. Eu nunca me acostumei com o escuro total. Dizem que acostuma, que o olho pega o breu e depois nem percebe. Mas dentro da cova, dentro da terra, é diferente. Não é só escuridão. É uma escuridão que pesa no peito. O salário era pouco, ainda é. Mas naquela época, menos ainda. E eu não tinha ninguém, nem casa, nem parente, nem canto emprestado. Nada. Eu trabalhava o dia inteiro limpando mato, carregando caixão, lavando túmulo. E quando todo mundo ia embora, eu ficava, escondido, esperando o portão fechar. Só saía de onde eu estava quando ouvia o barulho do cadeado grande. Aí eu voltava para minha toca. Toca. Porque aquilo não era cama, não era quarto, não era lar. Era toca, igual bicho faz no mato. A primeira noite foi a pior. Eu tremia tanto que pensei que ia morrer ali mesmo. Não de frio, mas de medo. Porque cada folha que mexia parecia um passo. Cada miado virava voz. E quando começou a chover, a água pingava pelas paredes da cova como se estivesse chorando por dentro. E eu não tinha para onde correr. Eu me encolhi tanto que doeu minhas costas por dias depois. Mas sobrevivi. Os outros coveiros não sabiam, ou fingiam não saber. Alguns suspeitavam. 1 ou 2 deviam ter visto meu pé sujo ou a vela queimada. Mas ninguém falava nada, porque, se falasse, iam ter que assumir que deixaram um homem dormir no chão de onde sai defunto. Iam ter que carregar a culpa. Então todo mundo fingia, e eu fingia junto. Chegava cedo, antes deles, lavava o rosto no bebedouro dos gatos, tirava os farelos de barro da roupa e trabalhava como se tivesse dormido em casa. A vergonha era o pior de tudo, porque eu via as famílias vindo enterrar gente, vinham chorando, abraçando foto, trazendo flor, e eu pensava, esse aí morreu com mais gente ao redor do que eu tenho vivo. Enterrava os outros com pá e tristeza, e à noite me enterrava por vontade da vida. Um dia, uma moça deixou cair uma vela acesa no corredor de túmulos. Eu fui rápido, chutei longe antes de pegar fogo nas flores secas. Ela me agradeceu, disse, Deus te abençoe. Eu quase chorei, não pelo susto, mas porque fazia tempo demais que ninguém me dizia isso. Teve uma madrugada que eu acordei com alguém andando em volta da minha cova. Sério, não era bicho, nem vento. Eram passos. Passos de quem conhece o caminho, não de quem se perdeu. Eu prendi a respiração e fiquei quieto. A vela já tinha apagado. E eu não quis acender outra, porque se fosse alguém de verdade, talvez passasse reto se achasse que não tinha ninguém ali. Os passos pararam bem em cima da minha cabeça. O chão de cimento quebrado rangeu. Alguém parou ali. Ficou. Eu fechei os olhos tão forte que via luz por dentro. E depois, o silêncio. Mas não o silêncio normal. Era um silêncio de presença. Um silêncio que pesa. Demorou. Muito. Até que o passo se afastou. Um só. E depois outro. E mais outro. Até sumir.
Eu fiquei mais 2 horas ali dentro sem mexer um músculo. O frio entrou pelas costas. A umidade escorria pela lateral do colchão. Mas eu não saí. Eu só queria continuar existindo, sem ser visto, sem ser notado. Só continuar. No dia seguinte, eu fui até o túmulo em cima da minha cova. Era antigo. Letra comida de chuva. Mas dava para ler o nome. Juvencio Rodrigues, morto em 1972. Viúva, Maria das Dores. Curioso, né? Quem será que andava ali, então? Tinha dias que a vela apagava sozinha, sem vento, sem nada. E tinha noites que ela queimava até o fim, mesmo com chuva lá fora. Eu passei a guardar os pedaços de vela que sobravam dos enterros. Quando acabava uma cerimônia e a família ia embora, eu pegava os toquinhos que sobravam, guardava no bolso. Era o que iluminava meu mundo. Uma noite, eu acordei com choro. Mas não era sonho. Era choro mesmo, e vinha de cima, do corredor. Eu levantei um pouco com cuidado e vi uma mulher sentada no chão, na frente do túmulo de um recém-chegado. Chorava baixo, mas doído. Ela estava de camisola, descalça, tremendo. Eu fiquei imóvel, assistindo por entre os blocos de cimento. Ela chorou por uns 5 minutos. Depois parou, ficou em silêncio e foi embora andando devagar, como se não quisesse deixar marcas. Na manhã seguinte, não tinha sinal dela. Nem pegada, nem vela, nem flor. Nada. Fiquei mais 3 meses ali, até que um dos coveiros mais antigos, o seu Romildo, me chamou de canto. Disse: "Eu sei onde você está dormindo." Eu não respondi. Ele continuou: "Não vou te denunciar, mas você precisa sair de lá antes que vire notícia." Dei um sorriso que não era sorriso e só disse: "Tô tentando." Ele me deu uma coberta, das boas. Disse que era da falecida irmã. Eu aceitei e voltei para a cova. Mas aquilo já estava começando a mudar em mim. Comecei a ouvir coisas que não sabia se eram reais. Comecei a sonhar com os nomes das lápides. Comecei a esquecer o som da rua, das pessoas. Meu mundo era só aquele buraco, aquela terra fria e a respiração abafada que ecoava contra as paredes de barro quando eu tentava dormir. Até que um dia tudo mudou. Não foi uma aparição, nenhum susto. Foi só uma coisa que aconteceu e depois ficou ecoando. Eu estava deitado, já sem vela, porque as últimas tinham derretido até o fim. E tudo que eu tinha era a claridade que vinha de uma fresta lá em cima, do poste da rua lá fora. Só que aquela noite não tinha lua, não tinha vento. Só o barulho da cidade longe. Eu lembro que estava dormindo. Ou quase. Porque cova não é lugar que se dorme de verdade. A gente apaga por cansaço. E aí veio um cheiro forte, quase podre. Eu já estava acostumado com cheiro de flor murcha, de terra molhada, de defunto recente. Mas aquilo era outra coisa. Era doce demais, quase enjoativo. E o pior, vinha de dentro da cova, de onde eu estava. Eu levantei, encostei a mão na parede de barro para me firmar e olhei para o canto onde ficava o meu cobertor. Tava tudo igual, mas o cheiro estava lá, saindo do chão, como se alguma coisa tivesse sido enterrada ali de novo. No dia seguinte, eu cavouquei a terra com a pá que eu usava para o trabalho, só de leve para ver se era bicho morto, alguma coisa apodrecida. Mas não tinha nada. O cheiro tinha sumido, como se fosse só uma lembrança ou um aviso. Depois disso, eu comecei a ouvir barulho de escavação quando estava sozinho. Não era alto, era só um arrastar seco, como se alguém cavasse com as mãos. Na terceira noite seguida, eu levantei de um pulo, subi o barranco da cova e saí andando pelo cemitério descalço. Andei tudo, de lanterna apagada, no breu mesmo. Eu queria ver se achava alguma coisa fora do lugar. Nada. Só minha respiração pesada e o som das minhas passadas esmagando folha. Foi aí que eu percebi. Não era o cemitério que estava me assombrando. Era eu que tinha virado parte dele. Teve um dia que enterraram um menino, uns 7 anos. Morreu de pneumonia, segundo disseram.
Família pobre, enterro rápido, pouca gente. Mas a mãe, ela ficou ali até escurecer, sentada, sem chorar, só olhando para o túmulo. Eu não consegui sair da minha cova naquela noite, porque eu sabia que se eu subisse, se eu passasse perto dela, se ela me visse, talvez ela me confundisse com o que ela tinha enterrado, porque eu não era mais um homem. Eu era só mais uma parte do cemitério. Um mês depois, um estagiário do setor de obras da prefeitura veio fazer um levantamento de risco, medir infiltração, ver risco de afundamento. Ele achou minha cova, estava vazia naquele dia. Eu tinha ido lavar uns vasos antigos que iam ser reutilizados. Quando voltei, já estava tudo espalhado. O colchão arrancado, a coberta esticada, minhas roupas penduradas num varal improvisado com fio de flor. Vi ele tirando foto com o celular, falando com alguém no rádio. Eu congelei. Quando ele me viu, ficou sem saber se corria ou perguntava. Perguntou: "Isso aqui é seu?" Eu só balancei a cabeça. Não neguei, nem confirmei. Na semana seguinte, o diretor do cemitério me chamou, disfarçado de conversa casual. Falou de estrutura, ordem, zeladoria. Mas no fundo o recado era um só: "Você não pode mais morar aqui." Me deram uma caixa de papelão com minhas coisas. Fui dormir atrás da escola abandonada do outro lado da avenida. 3 dias depois, uns meninos me chutaram enquanto eu dormia. Pegaram minha coberta. Riram, filmavam no celular. Eu não reagi, nem corri, nem pedi. Só me levantei, esperei eles irem embora. E fui andando, não sei para onde. Voltei para o cemitério na calada da madrugada. Pulei o muro. Sentei no chão perto da minha antiga cova. Estava tapada com concreto, piso novo, sem rachadura. A terra foi nivelada, plantaram uma florzinha em cima, para ninguém dizer que ali tinha sido abrigo de gente viva. Mas eu sabia, e o chão também sabia. Fiquei ali sentado por horas, e pela primeira vez eu chorei. Não por medo, nem por frio, mas porque naquele momento eu entendi que não tinha mais nenhum lugar no mundo que me aceitasse, nem os vivos, nem os mortos. Depois disso eu comecei a andar sem destino. Trabalhei num velório como ajudante, depois em um depósito, depois vendendo água na esquina. Mas sempre que fechava o olho para dormir, era ali que eu voltava, para dentro da cova. Às vezes eu penso que devia ter deixado me enterrarem de vez, ficaria mais limpo, mais digno. Porque ali, pelo menos, eu tinha teto, eu tinha silêncio, eu tinha um canto meu, e mesmo com o choro das famílias, com o vento puxando vela, com o medo do que andava por cima, eu tinha alguma coisa que aqui fora ninguém me deu. Agora eu vivo, entre aspas. Tenho nome, mas ninguém chama. Tenho CPF, mas não uso. Tenho corpo, mas ninguém repara. Mas por dentro, sigo ali, dentro da cova, naquele buraco no fim do corredor dos esquecidos, com a vela acesa e o cheiro doce voltando de vez em quando para me lembrar que, para alguns, o descanso nunca vem. E o mais triste é que até hoje ninguém chorou por mim, nem uma lágrima, nem uma vela, nem um nome no túmulo. Nada, só o silêncio. O mesmo que eu ouvia lá debaixo da terra antes de dormir, fingindo que era só mais um turno, fingindo que a vida ainda não tinha desistido de mim. Estava dobrada bem no meio, entre a madeira e a tampa de zinco. Não devia estar ali. Não foi a primeira, mas foi a que me fez parar. Porque até então, sei lá, eu achava que era coisa da época. Costume antigo. Gente que deixava bilhete dentro de caixão. Carta de despedida, sei lá. Eu não lia. Mas essa estava suada. Não. Molhada, não era? Mas estava com a dobra marcada como se tivesse sido apertada com força, sabe? Nem era uma cova recente. Eu lembro porque a família tinha pedido exumação para ossário. Isso acontece às vezes, quando a prefeitura chama
ou a família pede, a gente desenterra, limpa os ossos, põe no caixote e guarda no ossuário. Tudo certo, mas aquela, sei lá, o caixão estava inteiro demais para alguém de mais de 10 anos. E quando eu tirei a tampa, estava ali, a carta, uma folha só. Papel velho, meio amarelado, mas dava para ler. E era só isso. Se você estiver lendo isso, então não adiantou. Ele me achou. Cuidado com o que você fala. Ele escuta até agora. Não tinha assinatura, só isso. Uma frase no final com a caligrafia diferente, parecendo corrigida depois. Eu tentei. Eu juro que pensei que fosse algum tipo de brincadeira. Mas aí, quando fui mexer nos outros, fui reparando. Comecei a achar outras, nem sempre carta. Às vezes papel de padaria com rabisco, bilhete de agenda, papel velho de igreja. Um até era escrito atrás de uma nota fiscal de 1997 e nenhuma dizia nome de quem escreveu. Só frase solta. Bilhete estranho. Parecia confissão ou aviso. A gente aprende a não se apegar muito, porque é fácil você entrar nessa de achar que o morto tá te mandando algo. Mas não era isso. Não era simbólico. Era concreto. Era alguém que colocava. Sempre alguém. Sempre escondido no canto direito do caixão, entre a lateral e a tampa. Eu comecei a prestar atenção. E era sempre ali. Sempre o mesmo tipo de dobra. O mesmo lugar. Quando eu entrei no cemitério, tinha 19 anos. Comecei como ajudante de limpeza. Depois, fui para a parte de sepultamento mesmo. Hoje em dia, a maioria dos caixões é de madeira prensada, tampa com alça de plástico e tudo mais. Mas tem gente que ainda paga mais caro pelo caixão de zinco. Fecha melhor, segura cheiro, essas coisas. E esses aí, por algum motivo, eram os que tinham as cartas. Talvez por durar mais ou por ser mais fácil esconder. Teve uma vez que achei 2 cartas no mesmo. Uma dobrada e enfiada no canto. A outra dentro da roupa do morto, tipo, entre a camisa e o paletó. A da roupa eu nem abri, devolvi. Tava amassada, grudada no suor do tecido. Deixei lá, mas a outra, a do canto. Eu vi você olhando, mesmo morto eu vi. Você me espera no escuro, né? Mas eu também te vi. Agora é você quem vai esperar. Eu lembro dessa letra, letra de mulher, com raiva. Não era despedida, era recado. Acho que comecei a ficar meio obcecado. Tinha dia que eu torcia para ter exumação. Ia com cuidado. Procurava com os dedos pelo canto da tampa. Às vezes não achava nada, mas quando achava, o frio que dava no estômago era sempre o mesmo. Nunca tinha nome, nunca tinha data. E nunca dava para saber se era a pessoa no caixão que escreveu ou se alguém deixou para ela. Mas aquilo começou a me tirar o sono. Eu sonhava com letra de caneta estourada, com papel rasgado, com vozes lendo as cartas no meu ouvido. Teve uma que eu não esqueço, porque não foi bilhete, foi envelope fechado. Tava lacrado com fita adesiva velha, sem remetente, sem nada escrito fora. Eu levei para casa. Sim, levei. Desculpa, eu sei que não devia. Abri só no outro dia. Tinha 3 folhas dentro. Uma delas estava toda preta de caneta. Tipo, a pessoa escreveu tudo e depois riscou tudo, com raiva. Outra folha estava em branco. E a terceira era uma lista. Nomes. Só nome e data. Nome, data, nome, data. Tipo, C, R, 0603-2002. D, S, 2208-2005. N, A, 1501-2007. Tudo assim. Uns 18 nomes. E o último nome da lista era meu, com data vazia. Só isso. Marcelo, eu não tô dizendo que era meu nome mesmo. Marcelo tem um monte. E não tinha sobrenome. Mas era estranho, porque era a mesma letra das outras cartas que eu já tinha visto. A mesma forma de dobrar, o mesmo canto do caixão. A partir daí, eu parei. Joguei tudo fora. Não mexi mais. Desculpa. É que não sei explicar. Tem coisa que é melhor não lembrar. Mas se você trabalha em cemitério, principalmente com exumação, faz um favor.
Na hora de tirar a tampa, dá uma olhadinha no canto. Se tiver papel dobrado ali, melhor nem tocar. Tem uma coisa que eu não falei antes. E talvez porque nem eu mesmo sabia como contar. Mas teve um dia, logo depois da carta com meu nome, que eu sonhei com uma cova que a gente nunca abriu. Uma daquelas bem antigas, de 1982, se não me engano. Eu não tinha por que lembrar dela. Nunca mexemos ali. A família sumiu. O nome da lápide nem estava mais legível direito, mas no sonho eu sabia que tinha algo ali dentro. Não corpo, não carta, tinha barulho. Barulho de papel sendo rasgado, ou dobrado, ou amassado. Difícil explicar, mas era o som do papel, só que abafado, como se viesse debaixo da terra. E eu estava com a mão estendida, mas sem coragem de abrir a cova. Acordei suando. No outro dia, não consegui ir trabalhar. Não contei para ninguém. Depois disso, fiquei quase um mês sem mexer em exumação. Pedi para ficar só na parte de roçagem, ou limpeza, ou vigilância, o que fosse, desde que eu não precisasse abrir caixão. Mas cemitério pequeno é assim, uma hora ou outra você volta. E voltei, foi num enterro comum, sepultamento de idoso, família simples, caixão simples, tudo rápido. Na hora de jogar a terra, o ajudante, que era novo, tropeçou na lateral da sepultura de trás, e a parede da cova cedeu um pouco. Nada demais, só a parede de terra desmoronando. Mas caiu junto com ela um envelope, branco, fechado, sem sujeira, sem estar molhado. Eu não devia, eu sei, mas peguei. Era igual ao outro, mesma dobra, mesmo jeito de colar a aba. E dentro não tinha carta, tinha foto, uma foto preta e branca, antiga, de uma mulher sentada numa cadeira de madeira, num fundo branco, olhando para o lado. Não era parente minha, nem conhecida, mas atrás da foto, tinha escrito: ela também sabia demais, mas ela não contou. Ainda está em paz. E embaixo, numa letra menor: você ainda tem tempo. Eu rasguei a foto, joguei no lixo do vestiário, lavei a mão até sair a pele. Só que 2 semanas depois, eu vi a mesma foto presa por um prego no portão dos fundos do cemitério. Mesmo prego que a gente usava para pendurar recado de manutenção. A foto estava ali, inteira, com a mesma frase atrás, só que com um nome embaixo, o meu. Desde então, eu comecei a ver mais papel do que devia. Em cima da mesa do escritório, na capelinha antiga, dentro da minha mochila, até uma vez na minha carteira, pedaço de papel pequeno, dobrado, às vezes em branco, às vezes com uma frase que eu não quero nem repetir. Comecei a achar que era alguém me pregando peça, algum dos meninos mais novos. Só podia ser isso. Mas o jeito da dobra, sempre o mesmo, nunca erravam. Uma noite, fui embora mais tarde. Fiquei fechando a parte da ala 7 que estava com infiltração. Choveu muito aquele dia. E eu juro por tudo que é mais sagrado, quando passei perto de uma das sepulturas mais antigas, bem no canto do muro, ouvi papel sendo amassado. Não vento, não plástico, papel. Amassando devagar, como se alguém apertasse ele dentro da mão. Mas não tinha ninguém, nem rato, nem bicho, nada, só o barulho e o cheiro. Um cheiro doce, tipo papel velho molhado com perfume barato. Eu pedi afastamento depois disso. Disseram que era estresse, que talvez fosse bom eu tirar umas férias, ir para longe um tempo. Fui 2 meses sem ir para o cemitério, mas uma semana antes de voltar, recebi um envelope pelo correio, sem remetente, e dentro dele não tinha carta, tinha papel em branco. Mas quando eu passei o dedo por cima, dava para sentir a marca da caneta por baixo. Tipo quando alguém escreve forte e o papel de baixo afunda. Peguei uma lâmpada, inclinei, e a única coisa que consegui ler foi: a cova 12A tá vazia, mas alguém escreve de lá. Eu não tenho resposta para isso. Não sei se é alguém brincando, se é coisa da minha cabeça.
Só sei que parei de procurar, nunca mais abri cova com a mão e nunca mais li papel dobrado. Se tiver, deixo lá. Se voar, voou. Se queimar, queimou. Mas, de vez em quando, eu escuto aquele barulho. Principalmente quando tô sozinho, no banheiro do cemitério, no depósito de enxada ou em casa, o som de papel sendo dobrado, devagar, com calma, como quem ainda tem mais coisa para escrever. A pá afundava diferente. Já tinha feito tanta cova ali que eu sabia o som, sabia o peso. Terra normal dá um baque seco quando bate em madeira. Só que ali parecia que tinha lama embaixo, meio mole, e estava seco aquele chão. Eu lembrava bem que estava seco, mas calma, tô indo rápido demais. É que eu não contei isso para ninguém, nem para minha mulher. Fiquei anos fingindo que foi mais uma noite qualquer, mas não foi, nem perto disso. Eu lembro da hora certinho porque estava esperando a novela acabar. Era 11h10 da noite. Nem era mais meu turno, para falar a verdade. Mas o outro rapaz tinha faltado e eu fiquei de quebra, só para trancar o portão e sair. Aí chegaram os carros. 2, pretos, brilhando, limpíssimos. Um era sedã, outro SUV. Pararam colado no muro, nem buzinaram. Só apagaram o farol e ficaram lá, com o motor ligado. Achei estranho, mas fui andando devagar. Quando cheguei no portão, já tinha um homem do lado de fora. Paletó, camisa branca, sapato lustrado. Nem parecia alguém que pisa em cemitério. Ele não me deu bom dia, nem perguntou meu nome, só falou: "O senhor tem chave do portão dos fundos, né?" Eu tive vontade de perguntar quem era, mas alguma coisa travou. Abri o portão. Ele entrou. Os carros vieram atrás. Foram direto, nem perguntaram onde era. Sabiam a quadra, a fileira, a sepultura. Já vieram prontos. Eu só fui atrás porque senti que eu estava incluso ali, não no plano deles, mas na execução. E aí quando parei ao lado, ele só falou: "É esse, pode começar." Eu hesitei, não queria, mas ele abriu uma maleta, pegou um maço de dinheiro. Disse: "Pode enterrar de novo se quiser, mas precisa abrir primeiro." O barulho da pá ainda me vem na cabeça às vezes. Fiz rápido. Era um túmulo novo, 2 dias no máximo. Só a terra por cima já tinha endurecido, mas abaixo estava macio demais. Quando a madeira apareceu, ele fez um gesto. Vieram 2 dos outros, todos bem vestidos. Um deles com uma maleta. Não a de dinheiro, uma de metal, trancada. Eu abri o caixão, estava ainda inteiro, mas não igual ao que eu vi no enterro, porque eu vi quando colocaram. Era um rapaz jovem, terno azul marinho, flor na lapela. Morte repentina, disseram. Família grande, muito choro. Eu lembrava, sempre lembro dos rostos mais vivos. Mas ali, a gravata ainda estava alinhada. A flor tinha murchado, mas o rosto, ele estava com os olhos fechados, como antes. Só que a língua não estava mais ali, e os dedos todos dos 2 lados, arrancados, feito com precisão. Cortes limpos, secos, e o cheiro não era cheiro de corpo morto, era outra coisa, uma coisa limpa, quase como hospital, quase como metal. Não me perguntaram nada, nenhum deles. O homem da maleta de metal abriu ela, colocou algo dentro. Não vi o que era. Não cheguei perto. Só fiquei com a pá na mão, com a respiração prendendo no peito. Fecharam o caixão. Carregaram eles mesmos. Levaram para o SUV. Cabia porque o banco abaixava. Eu já tinha visto isso antes, nos funerais de luxo. Eles sabiam o que faziam. Antes de ir embora, o primeiro homem voltou. Me deu outro maço de dinheiro. Disse: "Isso nunca aconteceu." E não sei porquê, mas eu balancei a cabeça, como se já tivesse aceitado aquilo, como se nem fosse a primeira vez. Mas era. Só que tem uma coisa que eles não sabem.
Eu vi o nome na lápide e eu guardei. Era Ademir C. Moraes. E eu fui procurar dias depois. A família apareceu no velório. Enterro rápido. Tudo pago com antecedência. Mas o nome sumiu do sistema da funerária. Sumiu dos papéis. Como se nunca tivesse existido. Eu nunca falei isso. Nunca. Porque tem coisa que não tem explicação. E porque até hoje, às vezes quando eu passo naquela fileira, eu ouço passos. Como se alguém estivesse voltando para buscar o que faltou. Mas é só impressão, né? Tem que ser. Não foi a última vez. Demorou. Anos. Quase achei que eu tinha ficado doido naquela época. Às vezes, convencia a mim mesmo que tinha sonhado, que confundia os rostos, que aquela cova nem era daquela pessoa. Mas aí... Foram 7 anos. Eu já estava mais velho. O joelho já estalava cada vez que eu abaixava. Mas ainda trabalhava lá. Sempre preferi o turno da noite. Menos visita, menos papo, mais silêncio. Numa dessas noites, recebo o chamado. Mas dessa vez, foi oficial. Veio pelo rádio da administração. Pedido de exumação urgente, autorizado pela funerária. Atendimento confidencial. Responsável já foi identificado e está a caminho. Soou como protocolo, mas não era. Quem trabalha ali sabe quando algo está dentro do comum. E aquilo não era. Chegaram 2 carros de novo, modelos diferentes, mas o mesmo estilo. Pretos, sem placa na frente, vidros espelhados, homens vestidos como antes. Só que dessa vez, um deles usava luvas brancas, parecia médico. Ou algo parecido. Veio direto em mim. É o senhor que cuidou da quadra 9, setor B, em junho de 2015? Era. Eu lembrava. Mesmo antes dele falar o nome, eu já tinha sentido o estômago virar. Precisamos da cova da senhora Marilena Ferraz. Não é exumação completa, só abertura. O senhor não precisa tocar em nada. Eu quase disse que não ia fazer. Quase. Mas aí ele mostrou o papel. Tinha carimbo da própria administração, assinado. Nem sei quem assinou aquilo, nunca vi o nome, mas estava lá. A pá afundava diferente. De novo, dessa vez mais duro, muito mais duro. Parecia que a terra tinha sido misturada com cimento. Era como cavar dentro de um bloco que nunca secou por completo. E quando cheguei na madeira, a tampa estava trincada. Isso nunca acontece. A madeira de cemitério é feita para durar, pelo menos um tempo. Mas aquela ali parecia que tinha algo empurrando de dentro. Eles mandaram eu me afastar. Eu fiquei perto, mas não vi direito. Só ouvi. O barulho, não sei explicar. Não era tampa abrindo. Era outra coisa. Tipo um clique seco, depois um som molhado, abafado, como se algo tivesse grudado por dentro. Depois disso, silêncio. Por uns 5 segundos, longos. Aí só escutei o homem de luva dizendo: "Tá fresco demais, deviam ter avisado antes." Fresco demais. Foi o que ele disse. A mulher tinha sido enterrada fazia mais de 6 anos. Eu não aguentei. No dia seguinte, fui ver o registro da exumada. Marilena Ferraz, 61 anos. Infarto fulminante atestado por um médico da capital. Corpo liberado direto da clínica, nenhuma necropsia registrada. Só que a certidão tinha um detalhe, o número do CRM do médico. E eu fui procurar. Não existia. Não batia com nenhum nome, nenhuma cidade. Ou era número inventado, ou o nome do médico não era verdadeiro. Fiquei 1 semana sem dormir direito. Só que a coisa que mais me perturbou foi outra. Quando eles foram embora, os homens, o caixão, tudo, um deles me entregou um cartão. Cartão de papel simples, branco, sem nada na frente. Atrás, escrito à mão: "O que está debaixo da terra não é o fim, é estoque." Foi isso, estoque. Desde então fiquei reparando nos enterros diferentes. Tem, sempre tem. São mais silenciosos. Vêm poucas pessoas. Ninguém chora. Às vezes o caixão já vem fechado. Lacrado. Às vezes nem tem nome na lápide, só um número,
ou uma frase bíblica genérica. Eu passei a anotar. Tenho um caderno com 11 nomes. 11. E em pelo menos 3 deles, os carros voltaram. Anos depois, sempre à noite, sempre com pagamento em dinheiro vivo. Não tenho como provar, nem tento mais entender. Só convivo. Convivo com a ideia de que o cemitério onde trabalhei a vida inteira não era só um lugar de descanso. Era trânsito, era depósito. Teve uma noite, faz pouco tempo agora, que acordei com um barulho de carro na rua de casa. Tive um impulso de olhar pela janela. E lá estava, um dos carros pretos, parado, com o motor ligado. Só um. Ninguém desceu, ninguém acenou. Mas tinha um envelope debaixo da minha porta quando amanheceu. Dentro, só tinha uma foto, de mim, na época que comecei a trabalhar no cemitério. Uniforme velho, sujo de terra, sorrindo. Atrás da foto, escrito: a gente não esquece quem colaborou com respeito. Então, se você está ouvindo isso e acha que é invenção, que é exagero, ótimo. Eu também queria achar, porque às vezes saber é pior do que não saber. E abrir caixão nunca é só abrir caixão. A primeira vela apareceu numa quinta-feira. Não tinha enterro agendado naquele túmulo fazia mais de mês. E ainda assim, alguém tinha deixado lá uma vela branca, acesa, novinha, encostada bem na beiradinha da pedra, como quem acende para alguém que ainda está ali. Na hora, achei que era alguma visita fora de hora. Tem família que vem no meio da semana, acende vela, deixa flor. Às vezes, a gente nem vê quem foi. Mas aí, no outro dia, tinha mais. 2 velas, uma flor e um pano branco dobrado com muito cuidado. Não quis mexer. A gente aprende com o tempo que tem coisa que é melhor deixar quieta. Mas o problema é que não parava. No sábado, tinha uma fita amarrada na cruz. No domingo, apareceu um prato de barro com milho e umas folhas secas. Achei estranho. Mas segunda-feira foi o que me tirou o sono. Alguém deixou carne crua, um bife, um pedaço bom, desses que vai na grelha, em cima da lápide. E tinha um cheiro, não era podre, era tipo doce demais, como se tivessem jogado perfume ou um óleo. Eu pensei em chamar o administrador do cemitério, mas o que eu ia dizer? Que tinha carne em cima do túmulo? Ele ia mandar eu limpar e pronto. Só que não era isso que me incomodava. Era o jeito, a repetição, como se aquilo fosse rotina, parte de alguma coisa maior. Na terça, passei a observar de longe. Fiquei um tempo na guarita olhando. Não vi ninguém. Na quarta, resolvi dar uma volta depois do expediente. Me escondi atrás do ossário antigo, perto da árvore seca. O cemitério já estava fechado, o portão estava trancado. E mesmo assim, alguém entrou. 3 pessoas, tudo de escuro, calados. Um deles carregava uma sacola térmica. Foram direto para o túmulo, abriram a sacola e tiraram mais carne. Dessa vez eram vários pedaços, como se estivessem alimentando um bicho. Eu fiquei parado, senti minha mão suar, mesmo com o frio da noite. Eles se ajoelharam em volta da sepultura. Um começou a cantar, bem baixinho, tipo um lamento. Os outros 2 repetiam, também baixinho. Eu não entendia a língua e parecia que aquilo já tinha sido feito antes, muitas vezes. Aí, um deles pegou uma vela, acendeu e deixou na ponta da cruz, igual das outras vezes. O outro colocou um pano, tipo um véu, por cima da carne. E o terceiro olhou direto para mim. Não sei como. Estava escuro. Eu estava escondido. Mas ele virou o rosto na minha direção devagar e ficou olhando. Como se soubesse que eu estava ali. Eu gelei. Não corri. Fiquei ali, travado. E depois de alguns segundos, ele voltou a olhar para a lápide como se nada. Ficaram ali mais uns minutos e foram embora, sem falar nada, sem levar nada. A carne ficou.
o pano também. Na manhã seguinte, tudo tinha sumido. A carne, o pano, a vela, nem cera no chão tinha, mas o cheiro doce ainda estava lá. A partir daí, comecei a reparar melhor. Não era só vela e flor, tinha uns padrões. Sempre nos mesmos dias, sempre com o mesmo cuidado e sempre de madrugada. Tentei perguntar para o pessoal mais antigo. Teve um que disse que esse túmulo era de uma mulher falecida há mais de 10 anos. Morreu nova, ninguém nunca visitava até agora. Outro falou que esse jazigo já tinha sido violado uma vez, mas abafaram o caso. Aí eu parei de perguntar, mas uma noite, uma das últimas em que vi o ritual acontecer, eu cometi o erro de chegar mais perto. Queria ver o que eles diziam, se dava para entender a língua, se era alguma seita conhecida. Não sei, curiosidade besta. Fui me aproximando, agachado, por trás dos túmulos maiores. Quando cheguei a uns 10 metros, senti um calor subir pela garganta, uma náusea forte. O cheiro da carne estava mais intenso, mas tinha algo a mais. Um som grave, como se viesse debaixo da terra. Não sei se era meu ouvido zumbindo, ou se aquilo fazia parte do ritual. Mas o que eu vi naquela hora é o que me fez pedir transferência. No meio do canto, uma das pessoas levantou o véu branco. A carne crua não estava mais inteira. Estava cortada, como se tivessem mordido. Só que era recente, não era bicho. Era humano, dente. Eu vi marcas de dente e tinha sangue, fresco. Eles não tinham trazido sangue, só carne. Eu vi. E mesmo assim, escorria. Um deles mergulhou o dedo no sangue e passou na testa. Depois, na boca. Fez tipo um sinal. E aí, a terra embaixo da lápide estufou. Não subiu, mas mexeu, como se algo empurrasse por dentro. Eu fui embora. Não sei como saí dali sem gritar. Tremia tanto que achei que ia cair duro. Tranquei a guarita e só abri quando o sol apareceu. Depois disso, parei de vigiar. Só olhava de longe, mas continuei vendo os sinais, os panos, as velas e, de vez em quando, um fiapo de carne. Até que um dia, tudo parou. Sem aviso, sem explicação. Nenhuma vela, nenhuma flor, nenhuma carne. O túmulo ficou seco, frio, como se tivesse sido esquecido de novo. Mas o que me incomoda é que de vez em quando, mesmo sem ninguém passar por lá, o cheiro doce ainda volta. E tem uma marca quase imperceptível, como se a terra ainda estivesse sendo remexida por dentro. O que eu vou contar agora, eu nunca tinha contado para ninguém, nem para minha mulher, nem para os outros coveiros, nem para o pastor que me chamou para abrir o coração uma vez, depois de eu começar a faltar nos cultos. Nem sei por que estou contando agora. Talvez seja só para não carregar sozinho. Depois daquela última noite, a da carne mordida, do sangue fresco, da terra estufando, eu não voltei mais perto do túmulo. Cumpria minha ronda do outro lado, arrumava o que tinha para arrumar e desviava daquele pedaço como se fosse buraco de cobra. Dava volta, dobrava esquina de túmulo, mesmo com sol quente nas costas. Só que uma coisa começou a mudar. Gente começou a me procurar. Gente que eu não conhecia, que não era da cidade, que não era da igreja, que não era de lugar nenhum. Na primeira vez foi uma moça, loira, jovem, jeito de quem trabalha em escritório. Me esperou sair do banheiro, disse que queria visitar uma campa específica e me mostrou o número. Era ele, a lápide da carne. Eu disse que estava fechado, que só podia no horário normal. Ela agradeceu, calma, e foi embora. Na segunda vez, foi pior. Era um homem, de terno claro, mas sem calor, sem suor. E o que me marcou foi o jeito que ele falou. Disse assim: "O senhor cuida daquela campa, a da Ana Clara, certo?" Eu gelei. Ninguém nunca tinha dito nome nenhum. Eu só balancei a cabeça. Ele continuou: "Se o senhor vir qualquer movimentação fora do padrão, anote, guarde e não intervenha, nem chame ninguém, certo?" Aquilo não era pedido, era ordem. Ele me deu um cartão, branco, só com um número, e foi embora. E eu
Obedeci, por covardia mesmo, só que comecei a anotar. Cada vela, cada flor, cada pedaço de pano. E o que mais me assustou é que do nada tudo voltou. Na noite do dia de finados, o túmulo amanheceu com 4 velas em cada canto, um círculo de terra revolvida ao redor e um caderno, fechado, amarrado com barbante. Fiquei encarando aquilo uns 20 minutos, sem tocar. Não aguentei. Abri. Era um diário. Páginas escritas à mão. Mesma letra. Sempre começava com Ana Clara, hoje foi assim. Relatos. De dias normais. De gente viva. Alguém escrevia para ela. Como se estivesse viva. Contava o que comeu. Onde foi. Quem encontrou. O que sonhou. Às vezes, quem machucou. Parecia coisa de adolescente, mas tinha uma raiva por baixo, uma cobrança, e em algumas páginas, palavras riscadas, rasuradas, como se quem escrevesse brigasse consigo mesmo. Fiquei com medo de levar o caderno. Enterrei ele de novo, bem ali mesmo, embaixo da cruz. Mas aquilo mexeu comigo. Passei a sonhar com o nome. Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara. Vi o nome escrito nos muros do cemitério, onde nunca teve nada. Comecei a perguntar discretamente. Fui atrás dos livros antigos, dos registros de óbito. Não achei nenhuma Ana Clara no número daquele túmulo. Nenhuma. Mas a lápide tinha nome, sim. Só que apagado. As letras gastas. Pedi para restaurar. Disseram que não era prioridade. Então eu mesmo passei a noite esfregando, com escova de aço, e apareceu Ana Clara de M. O sobrenome incompleto, desgastado, mas tinha a data. Eu lembro bem, porque foi o ano em que minha filha nasceu, a minha que eu perdi. Não por morte, mas porque a mãe dela me afastou. Ela teria a idade da Ana Clara agora. Talvez por isso eu tenha ficado obcecado. A próxima vez que vi gente no cemitério à noite, não fiquei escondido. Fui até eles, com passo firme, fingindo que era ronda normal. Eles pararam o que faziam. Um deles estava com uma sacola nas mãos, cheia de carne. Outro segurava uma vela acesa. E o terceiro, aquele que já tinha me olhado antes, esticou a mão como se já esperasse. Tinha um envelope, com meu nome. Sem mais ninguém dizer nada, entregou. Eu segurei. Voltei sem falar palavra. O envelope estava selado. Dentro tinha só uma folha, branca e escrito à mão. Você ainda quer saber o que ela é? Aquilo me tirou o chão. Não quem ela era. O quê? Eu rasguei o papel, queimei no balde de metal atrás da sala de descanso. E no dia seguinte, pedi demissão. Disse que era cansaço, problemas de saúde. O administrador me entendeu e eu sumi dali. Mas agora, passados meses, tem algo que me faz pensar se deixei mesmo para trás. Esses dias, passando por uma banca de jornal, vi uma foto na capa de uma revista de casos não resolvidos. Matéria antiga, reaproveitada, tipo dossiê de desaparecidos. E entre os rostos, estava ela. Jovem, cabelos escuros, olhar quieto. Ana Clara de M. Desaparecida em 2003, nunca encontrada. Última vez vista, saindo de um colégio religioso. Suspeita, sacrifício em ritual de seita, arquivado por falta de provas. Eu quase vomitei ali mesmo no meio da calçada. Não era invenção minha. E agora, eu fico pensando, se aquele túmulo é de verdade, se ela foi mesmo enterrada ali, ou se aquilo é só um ponto de entrega, uma boca aberta, esperando alimento. Eu sei que não vou voltar mais lá, mas às vezes quando fecho o olho, ainda ouço aquele canto, aquele som baixo, meio cantado, meio chorado. E juro por Deus, tem noites em que sinto o cheiro, aquele cheiro doce, dentro do meu próprio quarto. Eu nunca pensei que ia contar isso. Passei anos da minha vida no cemitério municipal de Goiás, cuidando de enterros, limpeza, exumações.
Não é um trabalho que alguém escolhe por sonho, mas foi o que apareceu para mim quando eu era novo, e eu fiquei. Muita gente acha que coveiro é acostumado com morte, que depois de enterrar centenas de pessoas, a gente perde o medo, que tudo vira rotina. É mentira. O que acontece é que a gente aprende a não pensar muito, a segurar a pá, empurrar a terra e não se permitir sentir nada. Se você se deixa sentir, não dura uma semana nesse trabalho. Foi em 1996. Eu lembro porque foi pouco tempo depois da enchente grande que teve na região, que alagou até parte do cemitério. Teve muito corpo que precisou ser reacomodado e o clima já estava pesado por causa disso. A administração me chamou para ajudar em uma exumação. Para quem não sabe, exumação é quando, depois de alguns anos, o corpo precisa ser retirado da cova, normalmente para abrir espaço, transferir ossos ou por questões legais. É um serviço delicado, não é qualquer um que consegue. E eu já tinha feito algumas. Era começo de tarde quando comecei a abrir a cova. O sol estava forte, o cheiro da terra úmida, ainda impregnado da enchente. Eu lembro que a pá batia e fazia um som oco, porque a madeira dos caixões antigos sempre deixava o chão meio solto. Depois de um tempo, encontrei a tampa. Era um caixão gasto de madeira escura e já devia estar lá fazia uns 8 anos. Eu e outro rapaz, que também trabalhava no cemitério, levantamos com cuidado. A primeira coisa que senti foi aquele cheiro que não se esquece nunca. Não importa quanto tempo você trabalhe nisso. O cheiro da decomposição mistura com a terra e parece entrar pela pele. Dentro estava o corpo de um homem. Eu não sei o nome dele, porque isso raramente passava pra gente. Só sei que, pelo que restava das roupas, parecia alguém que tinha sido enterrado de terno. O corpo estava numa posição normal, braços cruzados sobre o peito, cabeça reta. Começamos o procedimento, que era bem simples: retirar os restos com cuidado, preparar para transferir. Só que, quando abaixei de novo para ajeitar os ossos, senti um calafrio estranho. A cabeça dele não estava mais reta. Ela estava virada para o lado, como se olhasse em direção ao ombro. Na hora eu pensei que fosse coisa da minha memória, que talvez eu tivesse olhado rápido e me confundido, mas o outro rapaz também percebeu, porque ficou olhando fixamente. Eu perguntei: "Você mexeu?" Ele negou, pálido. Eu respirei fundo, tentei não dar importância. No nosso trabalho não pode ter espaço para esse tipo de coisa. Continuei. Poucos minutos depois, quando estendi o braço para segurar a parte da perna, percebi outra mudança. Agora, o braço direito do cadáver estava caído de lado, não mais cruzado sobre o peito. Eu larguei na hora e recuei. O outro rapaz também viu. Ficamos em silêncio, parados, só ouvindo o barulho das folhas batendo no vento. Ele tentou rir nervoso. Disse que talvez a madeira cedeu, que o corpo deslizou. Mas eu sabia que não era isso. A posição era precisa demais, não parecia um deslizamento. Parecia escolha. Mesmo assim, voltamos ao trabalho, porque não tinha como parar. O problema foi que a cada vez que a gente desviava os olhos, alguma coisa mudava. Primeiro foi a mão, depois a cabeça de novo, agora inclinada para o outro lado. Chegou um momento em que o rosto parecia encarar, não com olhos, porque já não restava isso, mas o jeito que estava virado, o ângulo, dava a impressão clara de que ele estava nos observando. Eu comecei a suar frio. A pá escorregava da minha mão. Eu queria sair dali, mas a gente tinha ordem da administração. A pior parte veio quando fomos ajeitar os ossos na urna de metal. Eu segurei as pernas, o outro rapaz segurou os ombros. No instante em que levantamos, o queixo do cadáver caiu para o lado, como se estivesse relaxando ou sorrindo. Foi demais para mim. Eu larguei e dei 2 passos para trás. Eu não continuo, falei. O outro também já estava branco feito vela.
Acabamos fechando a tampa às pressas, jogando terra de qualquer jeito. Não concluímos a exumação naquele dia. No outro turno, chamaram mais 2 coveiros mais velhos, que já tinham visto de tudo. Eu perguntei depois se eles tinham notado algo estranho. Eles se entreolharam, hesitaram, e um deles só respondeu: "Esse túmulo aí é melhor não mexer mais." Nunca mais me mandaram trabalhar naquela área do cemitério. Eu também nunca pedi. Até hoje, mais de 20 anos depois, quando eu lembro daquele rosto virando sozinho, sinto o mesmo calafrio. Eu já vi muita coisa na vida de coveiro. Enterros com gritos, famílias brigando, até casos de corpos trocados. Mas nada me marcou como aquele dia, porque ali não foi coincidência, não foi madeira cedendo, nem erro de percepção. Eu sei o que vi, e até hoje me pergunto se aquele homem realmente estava em descanso.